Aleluia. Oh, vamos celebrar a Deus pela vida da presbítera. Amém. Pela mensagem. Amém. Será que podemos praticar a intercessão? Vamos todos orar por mim agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar no nome de Jesus. Isso. Oramos pelo teu Erga a tua voz. Erga a tua voz. Somebody pray, pray, pray. Isso, ora a favor do profeta. Ora a favor da pastora. Isso. Balizo como ora a favor da tua cobertura espiritual. Ora a favor dos líderes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Celebra o Senhor. Glória a Deus. Amém. Amados no Senhor, sinto forte agora com a vossa oração. Amém. Aleluia. Não há, o presbítero falou aqui, falou muito bem, não há nenhuma forma de você demonstrar amor por alguém melhor do que você interceder por aquela pessoa. Na verdade, quando nós intercedemos por alguém, nós estamos a demonstrar que amamos essa pessoa. E o verdadeiro intercessor, ele não começa por aprender a orar em línguas, mas ele começa a aprender a amar. Amém? É isso mesmo. A maior força para interceder é o que? É amar. Amém? Se você de facto ama quem você diz que ama, você vai orar por essas pessoas. Não existe nenhum melhor presente do que esse. A Bíblia vai dizer que Cristo intercede e intercedeu por nós. Como? Na cruz do Calvário. Hoje aprendemos, tivemos aqui uma mensagem. Quem assistiu o culto da tarde hoje? Amém. Quem não assistiu, levanta da minha mão com a mesma fé. É isso. Você está a perder os cultos da tarde. Acho que os cultos da tarde são os cultos com mais power, né? A irmã Tânia que falou, não fui eu que falei. Mas vamos celebrar a irmã Tânia. Ela falou mais power. O que eu te aconselho? Eu não gozo. Todos os cultos têm sido uma bênção, amém? Mas o que eu te aconselho? Quando você não puder assistir o culto da tarde, você chegar em casa ou quando o jejum terminar, volta a assistir. Vai ser uma grande bênção para si. Amém? Bem rápido, Jó, ainda nas coisas que a presbítera estava a falar, nós vamos ver aqui um exemplo do poder da intercessão. Amém? Jó 42, verso 10, olha o que a Bíblia vai dizer. Jó 42, verso 10. Você já vai sentar, aguarde mais um bocadinho. Jó 42, verso 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Isso só aconteceu na vida de Jó quando Jó decidiu interceder por alguém. Há coisas que só acontecem nas nossas vidas quando nós nos colocamos no lugar da intercessão. Esquecemos um pouco os nossos problemas e nos focamos nos problemas de quem? Das outras pessoas. Essa tarde falamos um bocadinho sobre o princípio da restauração. Isso mesmo, princípio da restauração. E qual é o princípio da restauração? Esquecer-se de você mesmo. É colocar um pouco o teu problema e colocar em stand-by, entregar nas mãos de Deus e você se focar no problema daquelas pessoas que mais vão estar a necessitar do que você. E o que é um intercessor, na verdade? O intercessor é um agente da polícia.
O intercessor é o 111. É aquela pessoa que Deus sabe que quando está a passar algo nessa família e eu quiser intervir, lembre-se, o nosso Deus não pode intervir na terra de forma legal sem que a humanidade, um homem, o convide para agir. Aleluia. É possível pessoas morrerem e o mundo espiritual assistir, porque não foram convidados para operar. Qualquer coisa negativa que está acontecendo na minha e na tua vida, alguém, um ser humano está convidado ou convidou espíritos para entrarem e atacar. A mesma coisa, coisas boas. Você está a perceber o que eu estou a falar? Por quê? Porque Deus deu essa terra ao homem. Então, a única forma legal de espíritos entrarem aqui, se manterem aqui, tem que ser pela via do convite do homem também. Por isso, Jesus não apareceu só, cheguei. Ele veio pelo sistema que Deus criou. Veio através do ventre de uma mulher. É a única passagem. Aleluia. Para espíritos se tornarem carne, é pelo ventre da mulher. Vocês estão aqui dentro? Excepto Adão, né? Que falhou, viram? Aleluia. Olha o verso 11, o que diz? Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os quantos o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Essas pessoas não visitaram Jó antes dele orar por seus amigos. Há certas visitas que só chegam nas nossas vidas depois de nós entrarmos no lugar da intercessão. Oh, vocês não estão entendendo. Há pessoas que nada está acontecendo na vida dele porque o problema é só dele, a oração é só ele, é só teu casamento. Escuta, Jó, todo mundo sabia que estava a passar mal. Mas, homem de Deus, só lhe visitaram depois dele esquecer o seu problema e aplicar o princípio da restauração, que é orar por outras pessoas também. A Bíblia vai dizer que os irmãos só vieram lhe visitar depois. As irmãs só vieram lhe visitar depois. E Jó já não tem nada, mas ao lado das pessoas que estão ao lado dele, tem coisas. Quer dizer que você e eu podemos estar pobres com pessoas que têm ao nosso lado. Não sei se você está entendendo o que eu estou a falar. A Bíblia, quando diz que o cativeiro de Jó mudou, não porque o anjo desceu com bacia de ouro. As pessoas que vieram visitar Jó é que trouxeram pendentes, trouxeram dinheiro. Você não está entendendo o que eu estou a falar. Depois da intercessão é que você recebe visita. Amém. Aleluia. Mas de tarde eu disse, como é que você vai ser visitado se quando os outros precisam você não visita? Nesse mundo nós só vamos colher aquilo que quer, que planta. Bem rápido, não é sobre isso que eu vim falar, mas pronto. Gênesis 20, 17. Gênesis capítulo 20, verso 17, porque vamos orar daqui a pouco. Malakaturi avalaros eleverenes. Quer dizer que cada visita de Jó veio com o quê? Veio com um jumento, veio com um camelo, veio com 2 bois, veio com... E a Bíblia vai dizer que Deus acrescentou em Jó o dobro do que ele tinha antes. Escuta, há pessoas que já têm na mão a tua bênção, mas não podem te abençoar porque você não está a aplicar princípios para te abençoarem. Ah, você já não está aqui dentro, você já não está aqui. Antigamente nós não víamos isso. Pai já comprou o presente há muito tempo. O presente está lá desde outubro, no quarto, desde novembro.
mas sem ver as tuas notas presentes não sai. Então não é porque Deus ainda não tem a tua bênção. Nós é que não estamos a aplicar o que é necessário para a bênção chegar até as nossas mãos. Amém. Mas nessa noite nós vamos aplicar a intercessão. Amém. Eu disse, nessa noite haverá restauração, Samba. Aleluia. Olha o que a Bíblia vai dizer, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. E orou Abraão a Deus, e sarou a Abimeleque e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Esse Abraão é estéril, mas está a orar para pessoas que também são estéreis e que precisam de quê? De filhos. Jesus. A lei da restauração vai fazer você esquecer os teus problemas e orar para pessoas que estão na mesma condição ou pior do que você. Você está a perceber o que eu estou a falar? Amém. Olha o que a Bíblia vai dizer, o próximo verso. 1, 2, 3, vamos ler. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Te tocaram, Deus fecha tudo. Quando tocam naquilo que te toca, Yes. quando tocam naquilo que te pertence, Deus se levanta. Yes. 2024, ai de quem te tocar no nome de Jesus Cristo. Ai de quem tocar nos teus filhos em 2024. Aleluia. E eles ficaram totalmente, as madres foram fechadas porque tocaram na quê? Na mulher de Abraão, em Sara, mulher de Abraão. Quer dizer que se não te tocarem, também não podem tocar nos teus filhos. Amém. Também não podem tocar na tua parceira. Amém. Mas esse capítulo aí, termina aí nesse versículo 18. Gênesis 20, 18. Mas quando você for para o capítulo a seguir, capítulo 21, verso 1, você vai ver que depois de Abraão ter feito algo, olha o que aconteceu. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, verso 2. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que ele tinha falado. Por quê? Porque Abraão se focou a orar pela necessidade de Abimeleque. Amém. Yes. Logo a seguir, depois dele orar pela situação de Abimeleque, Deus abriu a madre da sua esposa. Yes. Por quê? Deus, a característica de Deus é de amor. E amor é sacrificar por outras pessoas. Escuta, se você é alguém egoísta, você não vai conseguir andar com Deus. Você está percebendo o que eu estou a falar? Você não vai conseguir andar com Deus. Vai viver uma vida de frustração. Abraão, Deus estava a lhe ensinar melhor o processo da restauração. Para eu restaurar a madre da tua esposa, para eu restaurar as tuas coisas, o que você tem que fazer? Você tem que antes dar a quem não tem antes. Por isso é que você vai ver, a Bíblia vai dizer que aquele que não tem nada lhe será tirado. Por quê? Porque aquele que não tem nada, na verdade não é porque não tem nada, acha que não tem nada. Eu e você podemos achar que não temos nada ainda, mas temos oração. Yes. Oh, você não entendeu? Yes. Temos o quê? Oração. Temos o quê? Time, tempo. Temos o quê? Temos a nossa fé que tudo corre. Nesse momento, em 2 minutos, você vai pensar em alguém. Se for a pessoa que já oraste de tarde, ora de novo para ela. Amém. Aleluia. Amém. Se for uma outra pessoa que Deus vai colocar no teu coração, que assim seja. Mas nós vamos estar a orar para pessoas que nós sabemos de situações que eles estão a passar agora e que se calhar você também esteja a passar. Crer em Deus. Senhor,
eleva essa pessoa. Faça primeiro na vida dessa pessoa. Eu posso ser a segunda, não me importa, Senhor. Mas faça antes na vida dessa pessoa. Você está entendendo o que eu estou falando? Yes. Isso, erga a tua voz e começa. Arako soto. Shepele kataya. Ampukerede. Shapala kazute. Shepele kaparada. Shepele kaparada. Shepele predia. Zizo zazaza. Se é o emprego que você quer, ora para alguém ter emprego. Senhor, emprega a minha colega. Emprega o meu vizinho. Emprega o meu tio. Isso. Senhor, faça nos meus filhos. Senhor, cura. Senhor, cura as pessoas que têm a mesma patologia que eu. Abre a madre de quem o Senhor precisa abrir. Arabacatura. Senhor, eleva os ministérios novos. Eleva as igrejas novas. Tenha, Senhor, meu Pai, provisão nas igrejas. Que as igrejas cresçam. Parada. Que o corpo de Cristo em Angola cresça. Oh, Rabacatora. Somebody pray. Alguém está a orar. Baca parado, zaparada. Isso, Abraão. Isso, Abraão. Isso, Jó. Erga a tua voz, Jó. Profetiza, Jó. Declara, Abraão. Abre a madre de Abimeleque. Abre a madre da mulher de Abimeleque. Chapacata parada. Do mesmo jeito que você ora para ti, ora a favor dessas pessoas. Xalabacatora. Ora para as tuas primas casarem. Ora para os teus primos casarem. Ora para as portas de emprego na tua família. Rebeque perene. Ciso Zabara. Shepele kosute, le paradia, shepele kosute, le parabara, le coprodia, acruzete, aria pado, oh Senhor, seco as igrejas do mártires, oramos pelas igrejas do mártires. O crescimento das igrejas do mar. Oramos pela expansão. Oramos pela providência. Xarababababa. Rebabababa. Rebabababa. Lebobobobobo. Lebobobobobo. Parabarô. Lecoboxaia. Lebabazata. Lequeperede. Xerebababa. Lebababa. Lebobobo. Acuperede, leprosia, chipeledia, paradia, acuperede, lecopocosete, chapalacata, chepelekete, eketiato, oramos, Senhor, para que os meus primos construam as suas empresas. Eu oro pelo casamento dos meus familiares. Eu oro, Senhor, para dia, pelo sucesso ministerial dos meus amigos. Que o Senhor use os meus amigos. Que o Senhor use o Xalabadai. Ei, o nome. Jesus! Yes! Aleluia. Toma teu assento no nome de Jesus Cristo. O que é teu foi restaurado. Não há ninguém que se colocou na posição de intercessor que não viu Deus restaurar a sua situação. Quando a motivação daquela oração for o amor. Por isso a Bíblia vai dizer que o Senhor, quando visse um deficiente, quando visse um enfermo, a Bíblia vai dizer, e o Senhor se compadeceu. Em outras palavras, o Senhor teve splankna. É a mesma palavra que aparece no original, no grego, como o apertar do intestino do animal.
Deus não quer, mas aquilo lhe comove a fazer. É a compaixão que Deus tinha. E não tem como você ter essa compaixão e não ser usado por Deus. E você não ser um vaso para Deus te usar. Essa noite eu não trago um tema propriamente, mas trago aqui algumas reflexões para nós que estamos no 18º dia do jejum. Atos capítulo 10, verso 38. Eu tenho a plena certeza que a mensagem de hoje não é para todos. Amém? A mensagem de hoje não é para todos, mas alguns vão perceber. Quero crer que todos possam receber essa palavra. Porque a Bíblia vai dizer, como Deus ungiu a Nazaré, a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com quê? Com poder. O qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, ou a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Ali isso já nos deixa bem claro que o Espírito Santo não é poder. Ele tem poder. Então, a ala da religião que nos diz que o Espírito Santo é o poder de Deus, que diz que o Espírito Santo é a força de Deus, Atos 10 já anula essa doutrina. Ele está dizendo que ele foi ungido com o Espírito Santo e poder. São duas coisas diferentes. O Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Mas aqui nesse verso, nós estamos a ver Pedro a explicar para Cornélio, a família em que ele foi chamado para pregar a palavra e anunciar o evangelho de Cristo para os gentios. E Pedro começa a explicar que, escuta, Jesus, esse que eu vos falo, ele foi ungido de maneira diferente. Nossos pais nos ensinaram, Moisés inclusive, preparou, recebeu do alto a instrução de preparar o óleo santo, ou o óleo da santa unção, ou o azeite da santa unção, na qual havia uma mistura de diversas especiarias, inclusive que Deus tivera proibido que o homem nenhum pudesse fazer aquele mesmo cheiro, aquela mesma combinação, porque senão seriam amaldiçoados esses homens. Mas Pedro está nos a dizer que o nosso Jesus de Nazaré não foi ungido com azeite doce, foi ungido com o Espírito Santo. Há pessoas que não foram ungidas na igreja com azeite da unção, mas que já estão, já foram ungidas com o Espírito Santo. Então Pedro está nos a deixar bem claro que Jesus não foi ungido com azeite, mas foi ungido com o Espírito Santo e poder. Pedro estava aqui a explicar como Jesus foi ungido. Então, aqui nós já estamos bem claros que Jesus tinha unção sobre ele. E a unção de Jesus era o Espírito Santo de Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Aqui estamos a ver como Jesus foi ungido. Mas precisamos entender quando.
Vamos ver Mateus 3, verso 13. Mateus 3, verso 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser o quê? Batizado por ele. Mas João opunha-se, lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Verso 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Amados do Senhor, nós que estamos aqui em cima, pastores, servos de Deus, quem me ouve nas redes sociais ou aqui dentro, nós precisamos entender que no meio da nossa congregação poderá existir pessoas maiores do que nós. Vai existir vezes que quem está a vir contigo, ter contigo, não é menor do que você. E o fato de que algumas pessoas estão a vir ter contigo também não querem dizer que sejam menores do que você. Na verdade, o que essas pessoas estão a fazer é cumprir uma orientação divina que Deus deu. Por quê? Porque nesse processo, ao teste de Jesus sendo maior, se baixando, e ao teste de João, que é menor, se exaltando. Você precisa entender. Quer dizer que nesse evento, Deus está a validar os dois. Deus está a validar a capacidade de Jesus de se baixar e se humilhar para ir ter com João e ser batizado, a fim de ser ungido, como vamos ver daqui a pouco. Mas ao outro lado, Deus também está a validar se João vai se sentir o cara só por ele ter a oportunidade de batizar Jesus. Mas só que graças a Deus, João disse que eu diminua, mas que o Senhor que cresça. Então às vezes eu e você temos que ter cuidado. Vai haver Jesuses vindo ter conosco para nos batizar, mas isso não quer dizer que sejamos maior que eles. Mas não quer dizer que sejamos que maior do que ele. Toma o teu assento. Vai haver vezes que Deus vai mandar pessoas ter contigo, te trazerem uma oferta, te semearem alguma coisa, falarem alguma coisa para ti, e até mesmo elogiarem o dom e o talento que você tem. Mas você precisa ser ungido o suficiente de entender que eu já batizei vários, mas esse aqui é o Cordeiro de Deus. E o que está a acontecer agora não é porque eu sou maior, é porque ele que está a se fazer pequeno. Porque se nós não tivermos cuidado, você vai confundir pessoas que estão a se fazer de pequeno para estar ao teu nível. E você vai pensar que é você que é grande. Mas são essas pessoas que são grandes, que na verdade é que se diminuíram. Você está percebendo o que eu estou a falar? E nesse verso, nós vamos ver que João vai lhe dizer: convém que a justiça seja cumprida. Mas Jesus sabe, porque ele é Deus, pese embora homem também. Jesus sabe que a única forma de você ser ungido é pela via da humilhação. Você nunca vai receber unção de Deus sem que você antes seja humilde.
Guarda isso no teu coração. Não existe unção para soberbos. Toda unção vai procurar a cabeça de gente humilde. Vocês estão a perceber o que eu estou a falar? E esse foi o primeiro teste de Jesus. E Jesus passou bem nesse teste. Porque quando João está a batizar Jesus, João afirmava, e algumas pessoas às vezes lhe perguntavam, mas é você o Cristo ou esperamos por outro? João deixava bem claro que ele não era o Cristo. Mas as pessoas aplaudiam tanto João, respeitavam tanto o ministério chamado de João, a sua integridade, seu ministério profético, mas as pessoas ficavam à espera daquele que João estava a anunciar. E quando vem aquele que João anunciou que é maior do que ele, a se baixar mais, João a lhe pegar na cabeça, e as pessoas não estão a entender. Mas maior então é quem? Mas só que o foco de Jesus não está no que as pessoas estão ou deixam de entender. O foco de Jesus está na unção que ele quer receber. Você vai ver que em momento nenhum na Bíblia vai dizer que antes desse ato do batismo, o céu se abriu para Jesus. Os céus só se abriram para Jesus depois de João batizar Jesus. Então, existem alguns atos naturais que desatam atos espirituais. João está a batizar com água, mas os céus se abrem e desce algo espiritual. E a Bíblia ali vai dizer, próximo verso, vai dizer, e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram o quê? E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Esse momento é o que Pedro está testemunhando na casa de Cornélio. E o Espírito e Jesus de Nazaré foi batizado com o Espírito Santo. É aqui onde Jesus foi ungido. Vocês estão entendendo o que eu estou a falar? Amém. Mas essa unção só veio para a vida de Jesus quando Jesus decidiu se humilhar e ser batizado por um menor. Por quê? Porque a humildade é que nos qualifica para a unção. Amém. Você vai ver muita gente, principalmente nós jovens, eu falo isso para nós, camada jovem. Tome cuidado. A unção de Deus não está relacionada a quanto sabemos da Bíblia. A unção de Deus não está relacionada ao quanto você sabe profetizar. A unção de Deus não está relacionada ao quanto você ora. A unção de Deus está relacionada com o teu coração. Quando Samuel está prestes a ungir os filhos de Jessé, Samuel quer cometer um erro de olhar pela aparência. Deus lhe repreende lá em cima. Ele diz, Samuel, ei, eu não olho pela aparência, eu olho o coração dos homens. Porque a qualificação da unção não é aparência, é coração humilde. É coração. É coração. Diga a qualificação da unção. A qualificação da unção é coração. É coração. Amados, nesse momento, você não tem noção
Você não tem noção do que esse momento ia representar para um pregador como nós. Esse que está a te batizar não é qualquer pregador da cidade. Esse que está a te batizar é João o Batista. E se você está a sair da mão de João Batista, teu ministério está validado. E nesse momento que tem todo mundo aí, e todos a olharem, a verem, porque muita gente, a Bíblia vai dizer, muita gente vinha de outras províncias, outros estados, para vir ouvir João. E Jesus veio num dia desse, quer dizer que os principais, a grande cidade, toda estava ali reunida ao lado do Rio Jordão, a ouvir um homem vestido de peles de camelo. A ouvir o grande João o Batista. Mas só que esse momento aqui, em que Jesus está descendo, mas mesmo se fosse você está a sair da água, a te batizarmos no Rio Kwanza, lá em Malange, no face a face, e de repente o céu se abre, e nós todos estamos a ouvir, eis a minha filha amada, a quem eu me comprazo. Se você não pedir já para te meter nas costas, é sorte. Porque você vai sair daí com a confirmação de quem você é. Você está entendendo o que eu estou a falar? Você vai sair daí e nós todos também vamos saber, não. Alguns de vocês vão dizer, não, essa aqui, nem o pai no batismo dele do céu falou. Se essa irmã Deus falou, se esse irmão Deus falou, é porque alguém... E eu imagino Jesus a sair da água, cabelo todo molhado, a pomba por cima dele. Todos os olhos deixaram de estar em João e passaram a estar nele agora. Por quê? Ele agora é o novo ungido da cidade. E não é ungido com azeite, lembre. Ungido com o Espírito. Oh my God. Que momento, que apresentação de ministério. Só que a Bíblia vai dizer que depois da unção descer sobre Jesus, Jesus não vai para o hospital curar cego. Jesus não está aí à procura de morto para ressuscitar. A unção, quando desceu, lhe levou num lugar que, em vez de lhe expor, lhe tirou de cena. Yes. Escuta, eu estou no melhor momento do meu ministério. Eu estou no momento em que agora todo mundo já sabe que eu não sou só carpinteiro, sou o filho amado de Deus. Eu estou numa fase boa do meu ministério, porque me profetizaram. E todo mundo ouviu o que me disseram. Em vez de eu ir já para uma sinagoga, no templo principal de Jerusalém pregar, o Espírito que me ungiu não está a me levar para ir pregar. Está a me levar para ir ser tentado. Yes. Toma tela séria. Why? Porque se esse momento é o melhor momento para você ganhar mais alma, as pessoas até iam te seguir mais. É aqui onde eu quero começar a minha mensagem. Quando, e vai ser breve, quando somos ungidos por Deus, a primeira coisa que a unção faz não é te fazer performar milagres.
expor as tuas fraquezas. Porque existem fraquezas que você não sabe, está dentro de ti nesse momento. Até a unção chegar e expor. Escuta. A luz da nossa casa, quando chega, quando nós ligamos, ela não só mostra a decoração da nossa casa. Temos que ter cuidado. Quando estamos a falar luz, quando estamos aqui a falar luz, brilhando como a luz. Porque a luz não só mostra a decoração, expõe também a poeira que você deixa embaixo do cadeirão. Yes. Se você varre e não tira com a pá, a luz também expõe sujidade. Mas nós vamos deixar de declarar isso no final do culto. A unção de Deus, uma das coisas que ela vai fazer, escuta, é o Espírito do Senhor, que a Bíblia vai falar em Mateus 4:1. Abra só aí, Mateus 4:1. A Bíblia vai dizer que o Espírito, a unção de Deus, o que lhe ungiu, agora está a lhe levar para o deserto. A Bíblia vai dizer que Deus, ou Jesus, foi tentado em todas as coisas e em nada foi achado o quê? Escuta, você precisa entender isso. Não há tentação que nós homens vamos passar que Jesus não passou. Você está a pensar que você é o único que está a te seguir nas tuas colegas? Jesus também tinha algumas abençoadas em Jerusalém. Que estavam ali pedir o número, não tinha número. Que estavam ali pedir o WhatsApp. Você está aqui dentro. A unção de Deus, ela não se remete apenas em te dar poder para você performar coisas. Mas quando ela chega nas nossas vidas, ela muito além de te fazer curar pessoas, ela expõe as fraquezas em nós que nós desconhecemos. Guarda isso. Pode tomar o teu assento. Eu e você nunca vamos ser tentados, diácono Fêmea, por nada que nós não gostamos. Se você não gosta de chocolate, chocolate não vai ser a tua tentação. Mas se você gosta de chocolate, o diabo vai certificar que vem de todo tipo. De menta, chocolate branco, chocolate com nozes, chocolate com morangos, com pasta. Como é que é? Com passas, com mentol. Chocolate mais amargo. Quer dizer que ele vai certificar que o caminho que você está a passar só tem chocolate. Até o nome das pessoas que estão a passar, o nome vai ser chocolate. Por quê? Porque o foco dele é te fazer cair em coisas que eu e você mais gostamos. Então, se Jesus está aí ser tentado no deserto por algumas coisas, quer dizer que dentro de Jesus, homem, existiam algumas fraquezas que ele desconhecia e que a unção tinha que expor. Toma o teu assento, vamos ler o verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu pensei que quando o Espírito desce, é para ir me fazer orar. Não,
A primeira função do Espírito, quando desce em nós, é nos fazer lembrar das coisas que Deus já falou sobre nós. E a outra coisa é nos trazer a nossa verdadeira essência. Ao reconhecimento de quem somos de verdade. Porque muitos de nós aqui somos avatar. Somos alguém que na verdade não somos. Em outras palavras, fingimos ser algo que quer que não somos. Por isso é que você vai ver, e começo já a fechar aqui, Edson, que nos dias em que você está mais a jejuar e a orar, mais vontade de pecar você tem. Não vale a pena nos fazer de santo, você está aqui. Jejum de 18 dias, de 21 dias, no 18º dia, saíste daí da tua melodia, a irmã está a te passar, você nunca olhou a irmã daquela forma. Essa irmã andava onde? Você está a pensar que é o diabo, mas é a unção a te fazer ver algo que estava dentro e você desconhecia. Jesus sabe que aí ele não pode repreender espírito, porque é a unção que quer lhe fazer se conhecer melhor, para que quando ele começar o ministério dele, ele entender os sistemas que ele tem que se colocar. Não, aqui não vou ter isso, não vou ter secretária, vou ter secretário. Não, não vou ter secretário, vou ter secretário. Por quê? Porque é no deserto que você se vê. E no deserto onde você se vê não tem ninguém. Só está você e quem? Escuta, isso que eu estou a vos falar é o que todos os homens de Deus passam. É o que o nosso Jesus passou. E o que vocês... Às vezes você se pergunta, meu Deus do céu, fiz o jejum de 3 dias. Logo depois do jejum, cometi uma barbaridade que não cometia antes do jejum. Sabia? No início eu vos avisei que essa mensagem não era para todos. Por quê? Porque quando você está a jejuar, tudo em ti se torna sensível. Até as tuas fraquezas. Por isso você vai ver, Rose, que a Bíblia vai dizer, e verso 2, coloca só o verso 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, não teve fome nos 40 dias. A Bíblia está dizendo depois. Foi depois que Jesus teve fome. Não foi no momento. Que na verdade eu quero vos trazer nessa noite. Saiba que o propósito de Deus, antes de eu e você começarmos a performar milagres, poder, manifestações, que é o que nós muito ansiamos, a unção ela vem para tratar conosco primeiro. A unção ela vem para quê? Para tratar conosco. Mas você precisa entender algo que nesses momentos que
que você está a sentir o que você está a sentir, é um sinal de que você está debaixo da unção também. Acho que essa mensagem seria melhor para hoje da noite. Como é que você... Escuta, quem já quer fazer já não é tentado. Faz só já. Você acha que aquele irmão ou o moço que anda a trair a mulher, ele está a ser tentado? Não. Escuta, se você está a ser tentado, quer dizer que você está numa posição oposta à tentação. Yes, yes. Então, é um sinal que você ainda está em pé. E é um sinal que o homem de Deus, não o Deus do homem, mas o homem de Deus está a ser trabalhado. A mulher de Deus está a ser o quê? Trabalhada. Olha o que a Bíblia vai dizer, o verso 3, bem rápido. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem. Primeiro teste que Jesus recebeu foi o teste ou a tentação da vida, das necessidades da vida. Foi a primeira coisa que Lúcifer também falou para Eva e Adão. Olhar para o fruto, que o fruto é comestível. Primeira tentação, é a tentação da quê? Da vida, da barriga, necessidade. A unção, quando tiver sobre nós, ela vai testar essas necessidades da nossa vida. Não vais ir logo já para o templo. Vais passar para o deserto para se conheceres. Segundo verso. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da quê? Da boca de Deus. Jesus passou no primeiro teste. Passou na primeira tentação. Aleluia. Diga assim: a unção, nem o jejum, vai impedir de eu passar em testes. Verso 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. O diabo pegou em Jesus e o transportou ao pináculo do templo. Jesus, o que lhe criou, ele lhe transportou. Ele colocou no pináculo do quê? Jesus ungido. Vocês estão entendendo? O que o céu abriu e confirmaram que ele era o filho amado, o diabo lhe pegou e lhe fez o quê? Ele fez olhar, diga, a segunda tentação. É a tentação da nossa visão. A serpente falou à mulher: viste a fruta. Como é que ela aparece? Ela disse: aparece boa, estou a parafrasear, boa aos olhos de comer, para comer. Ela parece boa. O teu segundo teste vai ser a tua visão. Visão, o que você está vendo.
Você já deu conta que aquilo que você não sabe, você não inveja? E uma das coisas que o inimigo vai fazer muito mais à nossa volta é trazer coisa para vermos, para criar lust, para criar cobiça, concupiscência dentro do nosso coração. Vocês estão aqui dentro. Texto de quê? De visão. E o diabo lhe mostrou: se tu és... verso 5. Então o diabo transportou a cidade e colocou sobre o pináculo do templo. Verso 6. E disse: se tu és o filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos darão ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. O terceiro teste que eu e você vamos passar vai ser o teste do orgulho. Se tu és o filho de Deus, se você é mesmo um profeta de verdade, profetiza, papá, agora. Se você é mesmo ungida, se você é mesmo filha do MIV, lhe deixa ele entrar e lhe mostra que você está em santidade. O teste de quê? Do orgulho. E a Bíblia vai dizer: pela graça de Deus, Jesus fez o quê? Jesus, novamente, passou no texto. O que eu quero te dizer aqui? Que vocês, alguns, se calhar, não estão a perceber. Esses testes que o diabo fez a Jesus, são os testes que o diabo viu e acompanhou Jesus nas suas andanças. Que viu que eram as coisas que podiam fazê-lo cair. Por isso é que o diabo não trouxe mulher aí para Jesus. Mas se fosse alguns de nós, ia levar lá uma. Vocês estão entendendo o que eu estou a falar? O diabo testou Jesus nas coisas que ele viu até os 30 anos de Jesus, que o podiam fazer cair. O diabo nunca vai te trazer nada que não vai representar uma ameaça para você cair. O diabo é tudo menos tolo. Então nós estamos a ver um Deus que te unge, mas que te permite passar no teste. Mas então, essa unção do Pai também. Pai me ungiu. Só agora, essa semana mesmo, que o Pai me ungiu, é que estou com vontade de fazer coisas erradas. Você achou que iam te ungir e ias ir sentar já na cadeira do rei? Escuta, isso eu estou já a vos avisar. Depois dos 21 dias de jejum, espere o diabo tentar fazer algumas gracinhas. Já não estão aqui, eu sabia. Espere o diabo tentar levantar algumas gracinhas para te fazer ver que a voz que você ouviu não é nada a voz de Deus. Não és nada o filho amado. Porque se fosses filho amado, não ia estar aqui no deserto. Ia estar onde? No palácio. Mas é mentira do diabo. Você não está entendendo o que eu estou a falar? Jesus. É mentira do diabo. Por quê? Yes. Porque filhos amados são levados à preparação. Yes. Filhos amados são levados a teste. Não com a intenção de você cair, mas com a intenção de você se conhecer. Por isso é que você vai ver, o diabo mostra glórias a Jesus
mostra riquezas, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus, por saber que quando o jovem estava a desenvolver essa tendência, se calhar, de riqueza, quando ele começa o ministério dele, não junta nenhuma riqueza. Ah, vocês não estão aqui dentro. Não junta nenhuma riqueza. Se a tendência dele era gostar muito de comer, gostar muito de pão, se a fraqueza dele era essa, ele está aí para as multidões, nenhum discípulo dele pode levar sacola com pão. Se a minha tentação é essa, eu já me conheci lá atrás. Yeah. Então aqui à frente já não vou falhar. Amém. Yes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Vou fechar aqui. Diga para o teu irmão, diga assim. Depois da unção, Depois da unção, não é assento no palácio. não é assento no palácio, É deserto. é deserto. Fica em pé. Há pessoas que estão aqui dentro, que você está passando por um deserto, que não é porque o diabo está contigo, é porque você foi ungido. Ah, eu pensei que teria pessoas ungidas nessa casa. Eu não sei, eu pensei que teria pessoas ungidas nessa casa. Há vezes que você sai da oração fechado no quarto um dia. Logo quando você vai sair, já é uma situação que te tira logo já do controle. E você sente mesmo, já estraguei já o meu um dia de oração. Deus estava a te dizer, olha, depois da unção, tem o quê? Tem deserto. Tem teste. Por quê? Unção não muda caráter. Tem o quê? Teste. Ah, escuta, guarde isso que eu estou a dizer. Há homens de Deus. Escuta, quanto mais você subir, mais as tuas fraquezas aumentam. Agora vão falar, pai, não vou subir mais. Você não está entendendo o que eu estou falando. Escuta, você não tinha vontade de trair a esposa, mulher, tua namorada, mas depois de casarem, você começa a ver, essas filhas do Satanás. Vocês não entendem o que eu estou falando. Isso é um pastor que fala assim. Você começa a ver, esses ex ressuscitaram, foram à busca do meu número aonde? Bebê, foste para um outro nível, a tentação também aumenta. O ataque também vai o quê? Posso falar como eu estou a sentir? Vocês vão entender bem. Aquele colega, você sempre lhe achou esse colega, não sabe vestir, não sabe não sei o quê. Mas desde o dia que lhe promoveram diretor, você começou a lhe olhar, já, ele até não é muito feinho assim. Ah, será que eu estou a falar como eu estou assim? A tua percepção pelo colega mudou logo, porque o salário do colega mudou, a posição do colega mudou. Você começa a ponderar. Se ele mandar mais mensagens. Por quê? Porque a promoção dele veio com outros testes. A unção vai acarretar também outras coisas. Oh my God.
Por exemplo, escuta, guarda isso no teu coração. Agora já não vou falar diretamente de unção, mas vou falar propriamente da presença de Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer. Que a orientação que Deus tinha dado ao povo de Israel era que quando fizessem a arca, colocassem argolas e os homens levassem a arca no ombro. Está a perceber o que eu estou a falar? Mas como as leis se perderam, o cuidado da lei se perdeu, Davi, quando resgata a arca, eles, em vez de colocarem a arca por cima dos ombros de homens, colocaram a arca por cima de touros, de animais. E quando essa arca vinha, escuta, é a arca de Deus, mas quem está a levar é animal com chifre. São animais imperfeitos. Quem está a levar a arca são homens, mas a arca é perfeita. Que essa mesma arca perfeita vai permitir que algumas pessoas lhe carreguem e outras não lhe toquem. Todos são seres humanos. Mas quem toca nela, até com a intenção certa de querer ajudar, toca e morre. Por quê? Porque a mesma presença que vem para nos abençoar, a mesma expõe a nossa fraqueza. Escuta, a mesma glória que vem sobre a sala, que nós às vezes aqui caímos, é a mesma glória que traz juízo sobre a igreja. O mesmo Deus que dá vida é o mesmo Deus que mata. Hoje você já sabe. Quando você está fazendo um trabalho de jejum e do nada você começa a sentir sentimentos estranhos. Isso que eu estou sentindo. Até quando eu não estou a fazer jejum, não tenho esses desejos estranhos. Quer dizer que a unção já está a começar a funcionar. Eu sei. Você já andou a amarrar, mas já deste conta que essa tua corda não anda amarrar nada. Porque mesmo que você amarra hoje, amanhã aquilo volta de novo. E na tua mente está que o diabo tem mais poder do que você está a orar. Quando, na verdade, é a unção a te mandar uma mensagem. Não pense que você é Deus. Você é usado por Deus, mas tens essas fraquezas. Tens essas fraquezas. Controla essas fraquezas. Controla a tua ira. Controla a ganância. Controla isso. Controla aqui. A unção, ela expõe a nossa fraqueza. A Bíblia vai dizer que depois de Jesus ter vencido a tentação, vieram os anjos de Deus e o serviram. Aí sim, no próximos versos você vai ver, e Jesus deu início ao seu ministério. Eu vim encorajar alguns de vocês, que se calhar, alguns de nós ainda nem entramos para João nos batizar.
Outros estão já no ato de João nos batizar. Outros João já batizou. Outros estão a caminho do deserto. Ainda tem a tudo verde, mas estás a caminho do deserto. Outros já estão no deserto, mas outros já estão a sair também da fase do deserto. Por quê? Porque Deus viu que a minha e a tua intenção está cravada nele. E que nós não estamos o quê? Dependentes da nossa própria força. Mas estamos cientes de que não somos Deus de Deus, mas somos homens de Deus. O que fazer daqui para frente? Quando você sentir isso, não se sinta mal, no sentido de você se julgar. É um momento de você apontar: Senhor, obrigado por expor essa minha fraqueza. Por quê? Porque a pior coisa vai ser você chegar à frente ao ministério e você não souber que, afinal de contas, tinhas essa fraqueza. Você está entendendo o que eu estou a falar? Você tinha o quê? Essa fraqueza. Há algumas pessoas que vão dizer que o dinheiro muda as pessoas. Mas não, o dinheiro não muda ninguém. O dinheiro só expõe o caráter das pessoas. Só expõe o caráter. Aquilo que está aí dentro só sai. A mesma coisa funciona com o unção. Por isso você vai ver grandes homens de Deus a caírem com coisinhas pequenas. Às vezes, aos teus olhos, aos meus olhos. Poxa, eu podia ter aguentado essa tentação. Eu podia ter me firmado isso e tudo mais. Mas você não sabe que quanto mais ungido você é, segundo o coração de Deus, a tendência é olhar Betseba tomar banho e ter coragem de matar o teu homem. Não brinquemos com o unção. Não brinquemos com o unção. Não brinquemos com o unção, igreja. Mas o benefício dela é esse. Ela nos faz realizar que ainda não estamos tão bem preparados como pensávamos que já estávamos. Nos faz realizar que ministério e vida com Deus não é gritar aqui em cima. Que vida com Deus não se resume a vir na igreja no domingo. A vida com Deus não se resume a vir na igreja na quarta-feira ou fazer parte de uma campanha na igreja. É um estilo de vida. Levanta as tuas mãos e diga assim: Senhor Jesus, obrigado. Senhor Jesus, obrigado. Pela palavra que ouvimos nessa noite. Pela palavra que ouvimos nesta noite. Hoje eu sei Que algumas coisas que eu estou a passar algumas coisas que eu estou a passar são e o produto da unção. o produto da unção. O produto da unção. O produto da unção. Olha para mim, vocês lembram da história de Isaías? Isaías 6. Bem rápido já para fechar. Isaías 6. Verso 1. Por favor. Obrigado, Espírito Santo. Eu quero ajudar alguns homens de Deus aqui dentro. Amém. Algumas mulheres de Deus aqui dentro. Amém. O você ter vontade de fazer não é a coisa mais errada. O errado é você fazer o que tinhas vontade de fazer. Está percebendo o que eu estou a falar?
Se já não tens vontade, glórias a Deus. Mas se você ainda tem estado a sentir essa vontade, voltar a fazer, peça, Espírito Santo de Deus, ajuda-me. Mas é um sinal que Deus está a dar. Que eu e você ainda não estamos o quê? Bem preparados para o que queremos fazer. No ano em que morreu o rei Uzias, eu também vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Verso 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Verso 4. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A presença de Deus estava lá. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios, que ainda ofende, que ainda fofoco. Esse Isaías já começou a profetizar no capítulo 1. Já começou a profetizar no capítulo 2. A dizer: ei você, ai de vocês, ai de vocês. Mas quando a presença de Deus se manifestou no ano em que morreu Uzias, Isaías viu: meu Deus do céu, não é só eles, somos nós todos. Amém. Ele disse: ai de mim. Por quê? Porque quando a unção de Deus está presente, quando a presença de Deus está presente, as nossas fraquezas vêm à superfície. Vêm à superfície. Senhor, qualquer fraqueza em mim que estava escondida eu desconhecia, que está preparada para a minha desgraça ministerial, o que for. Yes. No meu casamento, Jesus. na minha vida com Deus, nos meus relacionamentos interpessoais. Senhor, exponha e lida com ela nessa. Amém. Erga a tua voz e ora ao Senhor. Senhor, qualquer fraqueza minha, exponha, Senhor. Baracatou, parada, leveria, barada. Qualquer fraqueza em mim, Senhor, exponha, Senhor. Yes, pray. Lida com ela, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus, qualquer fraqueza em mim, em qualquer área da minha vida, lhe exponha, Senhor, e lida com ela em nome de Jesus. Lida com ela, Senhor. Oh, Senhor, lida com as nossas Ai fraquezas. de mim que tenho Lida lábios com a fraqueza impuros. da tua igreja. Ai de Lida com nós as que temos fraquezas lábios dos teus impuros. ministros. Lidas com as fraquezas do Oh, Senhor. a tua unção não é para nos dar nome, não é para nos dar influência, não é só para nos dar fama. A tua unção é para tratar conosco, é para tratar com a nossa essência. De novo nas fraquezas. Oh, Senhor, lide com as nossas fraquezas. Lide com as nossas fraquezas. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Celebra o Senhor bem forte. Jesus. Glória a Deus. Como é que você vai saber que Deus está começando a operar na tua vida? É quando você vira que Deus te usa grandemente. Mas você, quando chegar na tua cadeira, no teu lugar, você sabe: Senhor, não fui eu. Foi só a unção. Foi só a tua graça. E é desse jeito que Deus quer que a gente ande. Sempre consciente que é a graça dele, não nós. E não nós. E não nós. Prepara a tua oferta. Vocês sabem que esse domingo teremos o nosso encerramento aqui dentro, amém? Aqui na igreja. E que vamos ter apenas um culto único, amém? Amém. Será que você foi abençoado por essa mensagem? Amém. Glórias a Deus. Isso. Diga assim: eu sou um vaso de honra, impactado para
para impactar. Eu e a minha casa já servimos ao Senhor. Nós estamos cada vez melhor, crescendo escandalosamente, da noite para o dia. Senhor, nós somos mais do que uma igreja. Nós somos um movimento de milhares. Luz sobre a minha vida. Luz em tudo que eu faço. Eu estou a brilhar e a me mover como a luz. Senhor, eu ouvi a tua palavra. E as minhas fraquezas sejam lhe dadas agora, antes de eu subir para o palácio, antes de eu ir para a cidade. Lide, Senhor, com as minhas fraquezas, com as minhas tentações, com as paixões da minha carne, nesse jejum de 21 dias. Em o nome de Jesus. Quem acredita, celebra o Senhor bem forte. Amém. Deus abençoe a todos. Shalom Adonai.